Agora 9 horas e 24 minutos, o Pingo do Jota está de volta e, como havíamos antecipado, estamos do outro lado da linha aqui com o Beethoven Oliveira, ele que é o secretário de administração da Prefeitura Municipal de Uberaba. Bom dia, Beethoven, muito obrigado por atender nosso pedido. Bom dia, Luiz Gustavo, bom dia, Lídia Prata, bom dia aos ouvintes da Rádio JM. Estamos à disposição aí para o que vocês precisarem. Secretário, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de perguntar inicialmente em que pé que está a folha de pagamentos da Prefeitura de Uberaba. Quantos servidores efetivos o senhor encontrou aí e quantos efetivamente esperava encontrar? Olha, Lídia, nós temos aí servidores efetivos do município, em torno de 6.914 servidores. Era uma base que nós já tínhamos uma informação desde o período de transição. Então, não foi nenhuma surpresa para nós, porque nós já havíamos recebido esse relatório durante o período de transição. Alô? Alô, tá me ouvindo? Estamos te ouvindo. Ah, tá ok. Então, assim, ao todo, hoje o município conta com 8.419 matrículas, né, de servidores, sendo que desses servidores, 6.405 são servidores efetivos. Qual que é a diferença, por gentileza, porque secretário? nós temos servidores, os servidores em comissão, né, servidores ocupantes de carga em comissão, e nós temos servidores também que são contratados, né, principalmente servidores da educação, servidores da saúde e alguns poucos servidores que estão no desenvolvimento social. Bom, com relação às contratações para a área de saúde, a gente tem visto aí os médicos reclamando, né, de sobrecarga de trabalho. A Prefeitura, inclusive, está fazendo essa semana uma chamada, né, de profissionais para poder reforçar os quadros de médicos e outros profissionais para atendimento nas UBS. Em que pé que nós estamos nessa questão das contratações para pessoal de saúde, principalmente nesse ano de pandemia? Nós temos algumas frentes sendo trabalhadas, Lídia. Uma das frentes é justamente esse credenciamento de pessoas jurídicas, né? Nós pegamos um modelo aí de alguns municípios, principalmente algumas capitais, que já iniciaram trabalhos no sentido de fazer o credenciamento de profissionais médicos através de pessoa jurídica. Nós acreditamos que possa ser uma alternativa para que nós possamos resolver essa questão de mão de obra na Secretaria Municipal de Saúde. Paralelo a isso, nós também temos em andamento, temos alguns processos seletivos. Alguns já foram startados e outros estão em fase de elaboração de editais, que vão trabalhar em paralelo com esse processo de credenciamento. Isso daí seria, por exemplo, cooperativa médica, como a Unimed? Não. Na verdade, profissionais médicos mesmos que hoje trabalham em cima de pessoa jurídica, né? E essa contratação de PJ, né, ela é mais em conta para a Prefeitura? Sim, ela é mais em conta, né? Nós vamos ter uma despesa menor, né? Porém, o parâmetro que nós estamos utilizando na valoração, ou seja, o rendimento desse PJ, é o mesmo que nós usamos para a pessoa física, ou seja, para a pessoa concursada, para o servidor. Né? O que nós percebemos ao longo dos últimos anos é que cada vez mais o poder público tem dificuldade para fazer contratação de profissionais, principalmente médicos. Então, principalmente no interior de São Paulo e algumas capitais já utilizam esse modelo do credenciamento, usando como base a lei de licitações. Então, se credencia o médico, né? Hoje a grande maioria dos médicos já tem uma PJ, né? E então faz o credenciamento, e a contratação ou por produção ou por plantão, eu acredito que seja até mais fácil de atrair o profissional. Ô Beethoven, e a questão burocrática dessa documentação dessa empresa, ela também sai menos burocrática ou não do que a contratação habitual, convencional? Um pouco, Luiz. Na verdade, como o profissional, o médico hoje, ele já conta com ele já possui uma empresa, ele já tem a documentação geralmente pronta, então fica mais fácil, ele vai apresentar essa documentação aqui ao nosso pessoal de suprimentos da licitação, vai passar pelo crivo aqui, se atender todas as demandas necessárias a título de documentação, a contratação depois fica até mais simples, mais fácil. Mas nós temos que seguir os prazos legais da 866.
Ô, secretário, há alguns dias o pessoal da secretaria, o pessoal de várias secretarias me procurou dizendo que estava com muita dificuldade para conseguir aquela gratificação, né, que é aquela gratificação de incentivo à qualificação. Sim. Mesmo possuindo a pós-graduação, mestrado, doutorado em áreas de atuação deles aí na própria prefeitura, que os processos não estavam andando, né, para concessão dessas gratificações. Enfim, o que é que aconteceu? Por que é que esses processos estão parados? E a gente esperando até hoje por essa gratificação relacionada a incentivo pela qualificação. Esses processos eles estavam paralisados desde março do ano passado. Né? Eles foram paralisados por meio do decreto 5445 de 2020, né? E também devido a questões relativas à Lei Complementar 173. Tão logo nós assumimos, fizemos algumas análises aqui a respeito e foi dada autorização para que a comissão retomasse os trabalhos. Então, na verdade, havia uma série de processos contingenciados e a comissão retomou os trabalhos e a partir dessa retomada alguns processos já foram analisados. São algumas reanálises que foram solicitadas, inclusive do ano de 2019, algumas análises iniciais, ou seja, alguns pedidos iniciais. Hoje nós temos 38 processos aguardando a próxima análise, que está prevista agora para acontecer no início de maio. Então acredito que no início desse mês agora, no mês 5, nós conseguimos sanar completamente todas essas pendências relativas ao incentivo à qualificação. Bom, segundo consta, havia mais de 100 processos, de fato, então, se tem só 38, andou bastante. Justamente. Mas a maior crítica que a gente recebeu aqui, o secretário, é de que andaram apenas os processos relacionados a pessoas que já ocupam cargos de confiança aí dentro, ou que são nomeados, né, para alguns cargos de confiança pelo governo Elisa. Né? Tem até alguns nomes que na semana passada eu citei na minha coluna. Quais foram efetivamente os critérios usados para a seleção desses processos e para a seleção da concessão dessa gratificação? É o critério de tempo em que estava na fila, ou houve algum outro tipo de critério para poder passar uns na frente dos outros? Como que aconteceu isso? Não. Segundo a presidente da comissão, tão logo nós tivemos essa informação, que você retratou na sua coluna, nós conversamos com a presidente da comissão e todos os trabalhos foram feitos conforme o cronograma, ou seja, a fila de processos, né? Não teve nenhum processo que foi privilegiado, nenhum servidor que teve o seu processo, vamos dizer, passado na frente. A própria presidente da comissão destacou que a comissão não analisa as pessoas, e sim os processos. Conforme os processos vão chegando, eles buscam trabalhar dentro da impessoalidade, né, da igualdade, da legalidade, e avaliam conforme o cronograma de processos administrativos que são protocolados. Ou seja, pelo número do protocolo? Pelo número do protocolo. Então, uma dessas pessoas que me procurou aqui disse que o número do protocolo dela era anterior ao de alguns daqueles 27 nomes que estavam sendo contemplados com benefício e que foram publicados numa dessas edições aí do Porta-Voz. E aí seria o caso de fazer uma checagem, de fazer uma averiguação e até mesmo uma investigação aí dentro, secretário? Podemos verificar. Uhum. Agora, com relação ao concurso público, o prazo já está vencendo novamente e há alguma expectativa de que sejam convocados os concursados que foram aprovados em 2019, salvo engano? O concurso está suspenso devido à questão da calamidade pública. Então, uma vez caindo a calamidade pública, o prazo para a convocação vai ser um prazo muito curto, porque esse concurso ele foi homologado em 2016, prorrogado em 2018, e as datas são bem curtinhas, né? Então nós não conseguimos ainda prever como que nós vamos operacionalizar esse processo. Nós temos uma demanda de servidores em alguns segmentos aí, e aí conforme a análise aqui de cada secretaria, nós vamos fazer a convocação dessas pessoas. Não, vamos explicar então isso melhor. O prazo vence quando? Prazo para convocar esses concursados? O concurso foi homologado em 16 e ele foi prorrogado em 2018 e nós temos algumas datas de vencimento aqui. Por exemplo, a grande maioria iria vencer o ano passado, em abril do ano passado. Então, com a suspensão
a suspensão pelo decreto de calamidade, havendo a suspensão do decreto de calamidade, nós vamos ter um prazo aí de 30 a 60 dias para fazer as convocações, se elas forem necessárias. Agora, em que áreas? O senhor falou agora mesmo que havia já alguma demanda reprimida aí na prefeitura e que vocês poderiam aproveitar esses concursados já aprovados. Nesse caso, quais são as áreas de maior demanda atualmente? Geralmente a área de saúde, né? Área de saúde? A área de saúde, são segmentos da área de saúde e alguns segmentos da área de fiscalização, agentes de fiscalização, da CESURB, da Secretaria de Agricultura. Tá, nas duas áreas. Isso. Secretário, outra coisa também com relação ao concurso. Na época em que foi feito, havia uma expectativa de convocação, suponhamos, de X engenheiros para reforçar os quadros da prefeitura. Essas convocações não foram feitas na totalidade e agora esse pessoal continua esperando. Nesse caso específico, vai preencher o quadro que naquela época havia os cargos, a oferta de cargos, ou a prefeitura reviu essa necessidade e não há esperança alguma para eles de serem convocados? Olha, nós temos algumas demandas dessas secretarias que envolvem engenheiros, né? E nós estamos pedindo para que os secretários façam uma análise adequada se realmente vai ser necessário. Então, quer dizer, isso vai ter uma revisão, Sim, pode ser que sejam chamados ou pode ser até que não tenham esperança nenhuma. Justamente. Tá certo. Não há também expectativa de fazer um próximo concurso tão cedo. Por enquanto, não. Já tem mais ou menos uma data em que isso daí possa começar a ser pensado, secretário? A realização de novo concurso? Isso. Nós vamos ter que aguardar, né, Lídia? Acho que nós temos que sentir a máquina primeiro. Nós estamos há 100 dias no governo. Nós estamos com todos os secretários fazendo um diagnóstico pasta a pasta para entender um pouquinho da realidade de cada um, né? Então, ao longo do processo aí, nós vamos conseguir verificar se nós vamos necessitar dessa demanda de um novo concurso ou não. Secretário, hoje nós temos quantos comissionados na prefeitura? Hoje nós temos 500, só um minutinho, eu vou te dar. Hoje nós temos nomeados 561 cargos na administração direta. Poderemos chegar a quantos? Olha, o município na administração direta possui 744. Há possibilidade de chegar nesses 744? Olha, eu acredito que não, Lídia, embora exista essa prerrogativa, né? Mas eu acredito que não, porque a prefeita nos deu uma demanda de economia, de nomeações em cada uma das pastas, né? E hoje as pastas praticamente conseguem obedecer esse percentual de economia, né, de 30%. Algumas pastas conseguem economizar um pouco mais, conseguem contingenciar um pouco mais, outras um pouco menos. Mas no geral hoje nós temos uma economia geral de despesa com folha de comissionados da ordem de 40%. Entendi. E esses comissionados representam o que em termos financeiros para a prefeitura? Olha, eu teria de apurar para você, mas hoje nós estamos com mais ou menos 50% dos comissionados, cerca de 51% de comissionados que a gente chama de comissionado puro, né, ou seja, aquela pessoa que não tem vínculo com o município, e 49% de servidores efetivos, né, que hoje ocupam cargos em comissão. Isso garante uma retenção, né, de despesa, né, quando nós nomeamos um servidor comissionado, um servidor efetivo em cargos em comissão. Isso gera uma economia, né? Hoje, né, a nossa despesa utilizada hoje em cargos em comissão mês é na casa de 2 milhões e 700. De uma folha total de? A folha total de hoje nós estamos girando em torno de 30 milhões de reais. Ou seja, dá menos de 10%. Isso. A folha hoje está em quanto? 30 milhões de reais, em média. Isso daí só em salários ou isso daí incluindo também cargos? Incluindo cargos também. Incluindo cargos, vencimentos, né, tudo que está previsto em lei, despesas obrigatórias. Em salários, em cargos e também gratificações. Correto. Tá ótimo. Muito obrigada, secretário, pelas suas informações. Vamos aguardar e torcer para que os concursados que estão aí há 4 anos esperando possam finalmente ter a alegria de ser chamados na primeira oportunidade, assim que esse decreto de calamidade terminar. Tem uma data já de fim desse decreto, secretário? Olha, Lídia, nós torcemos para que seja logo, né? Então, logo a pandemia
nós consigamos avançar aí dentro da questão do controle da pandemia, né? Evidentemente, a gente torce para que seja logo. Nós também. É isso aí. Tá, ok. Muito obrigado, secretário. Um Obrigado bom dia, uma boa semana. Um abraço para vocês também. Obrigado, Luiz. Tchau, tchau. Obrigado. Agora 9 horas e 40 minutos.